Iniciamos com você o programa Papo Aberto. Muito obrigado por estar ligado aqui na TV Canção Nova. E eu recebo nesse bloco Maria Gorete Rodrigues e Nicolas Sestaroli para conversarmos sobre os paradigmas da fraternidade. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Que bom receber vocês aqui. Muito obrigado. De verdade. Obrigada. Uma alegria tê-los. Então vamos falar sobre o tema, né? Antes de falarmos sobre o tema dessa nossa conversa, fala para a gente um pouquinho como foi que nasceu o movimento Focolares. Isso é bastante conhecido, muitas pessoas já sabem como foi, mas sempre temos aqueles que querem saber, conhecer um pouco dessa história. Linda. Bom, o movimento dos Focolares nasceu em 1943, na cidade de Trento, durante a Segunda Guerra Mundial. E ali, Chiara Lubich, que é a fundadora do movimento, suas primeiras companheiras, iniciaram uma vida nada diferente daquilo que já tinham antes, a aplicação do evangelho vivido, naquela situação de destruição, de guerra, de morte, e elas começaram aos poucos atendendo aquelas pessoas que estavam ao redor delas e que precisavam de ajuda. Então, dessa forma, direcionadas às pessoas que tinham necessidades, que estavam sofrendo, ali teve início o movimento dos Focolares, que depois espalhou-se para 183 nações do mundo todo. Então, o início foi muito simples na vida do dia a dia. E qual é o carisma e a missão desse movimento? Bom, o movimento tem como prática, como objetivo, a unidade. Chiara e seus primeiros companheiros descobriram nos refúgios, enquanto se escondiam dos bombardeios, elas descobriram no Evangelho uma palavra que dizia que todos sejam um. Então, a partir daí, elas doaram a vida para que esse testamento de Jesus tenha realmente uma resposta a esse pedido dele. Certo. A Mariápolis de Neta, quanto tempo ela existe? Olha, ela foi inaugurada em 1967, fica próxima aqui de São Paulo, na cidadezinha de Vargem Grande Paulista, no interior aqui de São Paulo. Começou realmente quando foram para lá, a Gineta, que é uma das primeiras companheiras de Chiara, tinha apenas uma casa feita de pau a pique, e ali elas começaram a construção, pouco a pouco, com doações, com, vamos dizer assim, tudo aquelas pessoas ajudando, né, a essa construção desse novo centro de formação que depois, com o tempo, tornou-se Mariápolis de Neta. Certo. E quais são as ramificações dos Focolares? Bom, aí nós temos muitas, são 23, são 23, né? Nós temos desde as crianças de 4 a 5 anos, que são os Gen 4, os Gen 5, os Gen 2, que é a geração nova, né, da segunda geração, depois tem a geração nova, o Gen 3, depois nós temos os voluntários, as voluntárias, que são os adultos, que são empenhados também radicalmente com o objetivo do movimento. Nós temos os sacerdotes, religiosas, né? Então temos movimentos, bem complexo, né? Movimentos de longo alcance, de pessoas que participam de algumas manifestações que nós fazemos. Temos pessoas também que não professam nenhuma fé religiosa, mas querem também essa unidade do mundo, porque a unidade do mundo não é só uma coisa do cristianismo, mas é de todo o gênero humano. Então, também temos pessoas nessas condições que condividem conosco essa luta para alcançar esse testamento de Jesus, o que todos sejam um. Você disse que a Gineta foi uma das primeiras companheiras de Chiara? Sim. Fala um pouquinho para a gente a respeito da Gineta. Gineta chegou aqui no Brasil em 1959, com mais duas focolarinas e 2 focolarinos também dos primeiros tempos. Chegaram em Recife, ali se estabeleceram por uns 2 anos, e a partir de Recife começou a divulgação e a vivência do Evangelho, segundo aquilo que elas se propunham. Depois vieram para São Paulo, e de São Paulo se desenvolveu e se ramificou no Brasil todo, né?
Então, que a Gineta é uma das fundadoras do movimento, e aqui no Brasil foi a primeira. Você foi contando aí um pouquinho, né, desses desdobramentos do movimento, são muitos, não é? 20 e quantos? Que 23. Você... 23, então você vê que é uma obra extensa, né? Como é que essa obra se mantém? Como é que esse movimento se mantém? Bom, nós nos mantemos no nosso trabalho, né, principalmente, né? O primeiro é o nosso trabalho, depois a comunhão dos bens, a partilha é muito difundida no movimento, e também nós contamos com a providência. Então, a providência, Chiara sempre dizia que nós temos um sócio oculto, que é Deus. Então, ele provê também as necessidades e tudo aquilo que a gente não consegue individualmente ou em grupo, Deus pensa na gente também. Foi realizado um curso de férias, não é, latino-americano. Não é? Como é que foi? Qual que era a ideia? Alcançou o seu objetivo? Sim, sem dúvida foi um desafio para nós, né? Porque esse curso, tendo raiz, o início dele é em Roma, não, é Florença, não é? Uma cidadezinha do movimento que já tem o Instituto Universitário Sofia, e lá tiveram também a ideia de que esse curso, essa experiência de vida que tem lá entre os universitários, que também fosse difundida em outros países. Então, alguns professores, alguns acadêmicos, pesquisadores, tiveram a ideia de trazer também esse curso aqui para a América Latina. Nós tivemos 3 pequenos cursos na Argentina, em uma outra Mariápolis Lia, que fica a uns 300 quilômetros de Buenos Aires. Tivemos 3 cursos, tivemos esse curso aqui no Brasil, porque nós queremos uma realidade latino-americana. Então, o nosso objetivo é chegar com essa experiência na América Latina. Foi um desafio, foi. Mas o resultado, o objetivo, nós sem dúvida alcançamos, que foi essa maior integração entre universitários, entre professores de toda a América Latina. Olha, que coisa maravilhosa, hein? Deus abençoe essa iniciativa e que ela produza muitos frutos. Então vamos assistir alguns depoimentos de professores e alunos que tiveram essa oportunidade. Ok. Aqui nós estamos fazendo um trabalho conjunto, com muita colaboração, entre alunos, professores, pessoas que vivem aqui nesse local, na Mariápolis Gineta, para tentar desenvolver uma atividade acadêmica nova, com uma experiência nova, uma metodologia de estudo novo, e que que a gente espera ter um efeito um pouquinho mais profundo mais tarde, mais para frente, não só entre os alunos, mas também na sociedade, né? Todas essas pessoas juntas, numa primeira experiência brasileira, estão tentando fazer essa reflexão sobre a América Latina e o Caribe, dentro dessa perspectiva nova. Qual é essa perspectiva? A perspectiva é a de construir um conhecimento transdisciplinar, no qual cada tipo de saber traz na sua própria especificidade, uma colaboração para os outros tipos de saber, para o entendimento da sociedade, dos problemas da sociedade, os problemas que nós estamos enfrentando hoje. O que a gente está querendo é inovar um pouco nessa produção desse tipo de conhecimento mais complexo, porque, no final das contas, são não só pessoas provenientes de vários lugares, de vários tipos de ciências, mas também com problemas que são colocados de forma muito diferente. E nós sabemos que a sociedade brasileira, a sociedade latino-americana, ela tem problemas complexos, não é fácil resolver as questões pelas quais nós estamos passando no mundo contemporâneo. E essa perspectiva mais contemporânea também ela é muito alimentada pelo conhecimento da história e daquilo que nós somos, daquilo que nós passamos a ser como latino-americanos, como brasileiros também. Eu sou Patrícia Lima, sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu cursei por 2 anos o Instituto Universitário Sofia e, para mim, o grande diferencial é a dinâmica relacional.
Minha formação inicial é em relações públicas e a nossa matéria-prima são as relações, mas dentro da minha profissão e das teorias que eu estudei, eu não consigo verdadeiramente criar essa dinâmica relacional que encontrei em Sofia. Meu nome é Osvaldo Barrenetxe, de Argentina. Desculpe pelo meu portunhol. Eu faço a ensinante de História da América Latina na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. E desde 2012 faz parte de uma comissão de pesquisadores e professores universitários de toda a América Latina que estudamos a possível criação de um Instituto Universitário Sofia aqui para toda a América Latina e o Caribe. A iniciativa começou na parte de América que fala espanhol, com diversas summer schools, escolas de verão, que tiveram lugar na Argentina, mas com a participação de estudantes e professores, pesquisadores de muitos países latino-americanos. A finalidade deste curso é de conseguir, digamos, criar aqui na nossa terra, na nossa Latinoamérica, esse diálogo intercultural, interdisciplinário, com as diversas culturas, as diversas disciplinas, com o fim de, no futuro, dar uma contribuição concreta para a Latinoamérica, mas também para a humanidade, para resolver muitos problemas, muitas questões sociais, políticas, que precisam, digamos, desse diálogo, dessa fraternidade, também na ciência, mas principalmente, em primeiro lugar, entre as pessoas. O curso ele foi promovido pelo Instituto Universitário Sofia para a América Latina e Caribe, não é isso? Sim. Onde é que está localizada essa universidade? Bom, a universidade em si, o instituto, ele tem a sua sede em Lopiano, perto de Florença. Só que, como eu dizia antes, houve alguns professores, alguns acadêmicos, pesquisadores que quiseram trazer também para a América Latina essa mesma experiência, que foi também um desejo, um sonho de Chiara, que o Instituto Sofia não ficasse só circuncidado em Lopiano, que essa mesma experiência ultrapassasse o oceano. Então, veio para cá, para o Brasil, para a Argentina. Então, Sofia tem a sede principal, que é em Lopiano, porém, as suas, vamos dizer, ramificações em toda a América Latina, nas Mariápolis, né? Então, ainda estamos consolidando, não é uma experiência consolidada, porém, estamos já em andamento com os estudos, com vários grupos de estudo na parte jurídica, porque você pode imaginar que não é fácil a parte da legislação, né? O que vai bem para nós no Brasil não vai bem para a Argentina, ou não vai bem para o Peru, não vai... Tem que se adaptar. Então, né? nós temos que entender, antes de tudo, essa parte legal também. Mas, enquanto isso, enquanto nós não temos essa parte já bem estruturada, nós estamos fazendo vários cursos nas várias partes aqui da América Latina. Vamos ter um próximo agora também na Argentina, um outro, depois vamos ter no México, então para ir semeando essa mesma experiência em vários locais. Então não vai ser uma sede específica, mas várias sedes e todas elas ligadas à sede central, que é em Lopiano, Instituto Sofia. Você já tem recebido o feedback desses cursos por parte daqueles que os fizeram? Já, recebemos muito. Temos aqui o Nicolas, que fez conosco esse último curso aqui. Como foi, Nicolas? Olha, foi uma experiência excelente. Realmente superou todas as expectativas. E o mais interessante é que logo no primeiro dia, né, para a gente aprender o que era o método, né, o que exatamente se buscava, essa unidade, a fraternidade, né, as pessoas rapidamente entenderam que não ia ser um simpósio acadêmico, somente exposição, mas a gente ia vivenciar ali o amor, seja tanto entre nós, mas também na questão do conhecimento. Essa busca pelo conhecimento de forma compartilhada. O que você esperava encontrar e o que você encontrou? O que foi diferente das suas expectativas? Olha, realmente, assim, as pessoas, em pouco tempo, a gente estava
interagindo de uma forma muito profunda, né? Hoje em dia as relações, até pela velocidade do mundo, as coisas muito aceleradas, a gente conhece muitas pessoas, mas dificilmente consegue aprender aquilo que a pessoa tem, aquilo que a outra pessoa quer contribuir. E eu me lembro que logo no primeiro dia, eu conheci pessoas de outros estados, a gente estava discutindo assuntos que eram muito profundos e que dificilmente uma pessoa logo no início abriria, assim, até para discutir. Acabaram de se conhecer, né? Exatamente. Nesse aspecto, apesar do curso de uma semana, a gente viveu intensamente aquela semana e posso dizer que fiz grandes amigos e pessoas que eu quero cultivar um relacionamento por muito tempo. Um tesouro que você leva para a vida inteira, né? É verdade. Quais foram os temas abordados neste curso de férias na Mariápolis de Gineta? Bom, os temas nós abordamos, por exemplo, a parte de epistemologia, não é? Tivemos um tema sobre antropologia trinitária, depois falamos sobre desenvolvimento, os desafios que nós temos aqui na América Latina, na parte da política, na crise econômica. Depois um tema que foi muito bem colocado também, e foi uma espécie de novidade para todos, porque a gente conhece um pouco a crise, as coisas que acontecem na Amazônia. Então nós tivemos um dia todo de estudo sobre a Panamazônica, mas não só o nosso, a região amazônica como um todo, que abrange também outros países da América Latina. Então, nós tivemos esses temas fundamentais sobre política, desenvolvimento econômico, pobreza, mas não só ficamos na parte teórica. À tarde, sempre nós tínhamos os encontros de grupo, que eram diversificados, procuramos colocar estudantes universitários das várias regiões do Brasil, de vários países também da América Latina, para que essa integração fosse real e que um conhecesse o outro. Porque não foi só a questão, o problema político do Brasil, mas sim o problema político da América Latina. E também procurar soluções, procurar vias para se chegar a um entendimento melhor na parte da política, da economia, etc. Nicolas, vamos lá, conta aí mais um pouquinho para a gente. O que você pôde dividir e aprender com os demais colegas de sua vivência profissional, da sua vivência humana, do seu cotidiano? Assim, como eu disse, rapidamente a gente teve uma interação muito boa, né? Meu trabalho que eu faço hoje aqui no Brasil é com microcrédito. Então, era um assunto que interessava as pessoas, eles perguntavam, eu tive a oportunidade de compartilhar e doar esse meu conhecimento. Por outro lado, e aí, esse que é o interessante desse método científico e de vivência, é que, por exemplo, eu aprendi, um amigo filósofo, inclusive era meu xará, o mesmo nome, me ensinava sobre Hegel, Kant, né? Um outro amigo me explicava o que é a pegada ecológica, né? Discutimos. Uma colega de Campina Grande explicou o que é a festa que eles têm lá anualmente. Aprendi muito do movimento dos focolares também, porque a gente estava imerso naquela realidade. Então, assim, em pouco tempo a gente tinha contato com diversas realidades e sempre cada um doando a sua verdade parcial em busca de uma sabedoria coletiva. E acho que esse modelo foi muito interessante, muito enriquecedor. Entre os temas abordados no curso, qual que você mais se identificou? Olha, eu sou economista, né? Então a parte de economia realmente teve a questão de desigualdade e o que a gente vive no mundo de desigualdade foi muito bem tratado. Praticamente 2 dias a gente discutiu esse assunto com muitos dados, tal. Mas assim, de uma forma mais geral, né? Eu acho que o mais importante que eu vou tentar aplicar, e já tenho tentado aplicar na minha vida, é justamente esse método que a gente chama de dialógico, que nada mais é do que tratar todo mundo através do diálogo. Ele é muito, muito poderoso, né? Porque, pelo que eu entendi, toda a ciência ela se baseou sempre num confronto, né? Eu tenho a minha verdade e se opõe, né, quase que dialética a uma realidade de outro. Quando eu me esvazio da minha realidade, né, eu consigo ouvir o outro, a gente vai somando esses conhecimentos, né? O professor falava muito de transdisciplinariedade.
é justamente isso, né? Pois é. As ciências não se especializam, elas começam a se juntar novamente. Então, acho que a dialógica, o diálogo, para mim, foi o maior. A gente tem percebido esse esforço, né? Para que as disciplinas, elas se comuniquem entre si, não é? Elas tenham esse diálogo entre elas. Essa experiência aqui dessa transdisciplinaridade nós fizemos já desde o início da preparação desse curso entre nós docentes. Então, nós fizemos, porque era um professor da Argentina, outro da Colômbia, outro do México, nós aqui do Brasil. Então, como é que nós vamos nos colocar juntos para que esse curso, para que seja um reflexo daquilo que a gente quer, que é a fraternidade, que é a unidade, que o que vale é isso. Então, era assim, o professor de filosofia, por exemplo, preparava seu tema e nós marcávamos uma reunião Webex. Ele expunha todo o tema dele, então cada um de nós, filósofo ou não, dava sua contribuição ao tema dele de filosofia sobre conhecimento. Então ele modificava, via o que a gente dizia. Então isso para um docente, para um pesquisador, é uma novidade muito grande, porque ninguém quer perder aquilo que sabe. Cada um, de certa forma, defende o seu, mas aqui nós fizemos essa experiência muito diferente, que cada um de nós estava pronto a doar a própria disciplina para que viesse fora uma outra coisa que não só a simples filosofia, a simples teologia. Então já a experiência que nós fizemos entre nós docentes já foi procurando entrar nessa mesma... Bom, e extremamente enriquecedora, rejuvenescedora. Sim, sem dúvida. Não é? Então, para vocês também foi bom, como professores? Foi muito bom, porque nós fizemos vamos dizer assim, o teste, né? E depois outra coisa muito interessante é a interação que se teve com os alunos, né? Porque às vezes se pensa, o docente pode pensar, mas o que o aluno tem a contribuir comigo, que já sou um PhD, eu já sou isso, sou aquilo. Mas nós vimos o quanto se aprendeu das próprias perguntas que eles fizeram. Então, a gente via aqui que, através daquela pergunta, se tinha a oportunidade de elevar um pouco mais o nível de conhecimento, de ir mais em profundidade e procurar também que as respostas não fossem só de um determinado professor, mas fosse do grupo de professores que estava ali participando, porque, de uma certa forma, todos participaram da formação, da preparação daquela aula. Então, todos... É uma experiência que a gente vive muito parecida com o Evangelho, né? Inclusive, a gente percebeu que alunos que participaram das escolas de verão da Argentina, dos anos anteriores, depois com orientação, evidentemente, dos professores, desenvolveram projetos maravilhosos. Tem um caso de um colega mexicano, ele desenvolveu um projeto, até conseguiu utilizar o espaço do Senado do México para fazer educação cidadã. Então, utilizando essa questão do diálogo, eles conseguiram reunir um grupo de jovens e lá multiplicar aquilo que foi aprendido na Escola de Sofia, né? Teve um outro projeto também, achei muito interessante, uma colega chilena que entendeu no campo da saúde, né, que os povos mapuchos, né, os povos indígenas do Chile, eles tinham muito de conhecimento na área de saúde que poderia ser compartilhado, né, com a nossa medicina ocidental, assim. E eles fizeram também um trabalho para tentar dialogar essas duas áreas. São projetos que brilham os olhos, realmente, de ver que derivaram justamente dessas escolas. Deu até vontade de ter estado lá, viu? Olha, nós estamos encerrando aqui esse nosso bloco, mas eu gostaria que vocês deixassem os contatos, porque eu tenho certeza que muita gente gostaria de ter mais informações sobre esse projeto. Com certeza. A gente deixa... Posso dizer? Pode dizer, então, e a gente já coloca ali no GC também. Na tela. Então, o nosso curso, o curso Sofia, tem o e-mail é curso Sofia... Com PH. Com PH, ALC, que é América Latina e Caribe, @gmail.com. Então, ali vai direto para a secretaria do curso, qualquer dúvida, qualquer... Tem alguma página específica? Ainda não. Tem na página do Movimentos Focolares que a gente colocou tudo o que aconteceu praticamente, que nós conseguimos reunir da parte de comunicação, com a ajuda de especialistas, colocamos no site do Movimentos Focolares. O site é?
www.focolares.com.br, né? .org, desculpe, org. www.focolares.org.br. Quem quer saber mais? Quem quiser pode acessar o nosso site. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Não é? Os Focolares, eu sou suspeito para dizer porque eu sou fã, né? Então, eu gosto muito, sobretudo por esse caráter da fraternidade sempre presente, sempre sendo promovida, não é? E também pela inovação, porque sempre há inovação, não é? E essa inovação é fruto do quê? Da comunhão, não é? Então, eu agradeço por nos enriquecerem na oportunidade de participarmos disso também e abrir isso para tanta gente que está acompanhando o programa agora. Sejam sempre muito bem-vindos. Nicolas, obrigado. Obrigada, viu? Olha, eu recebo no próximo bloco o Frei Carmelita Patrício Schiadin e espero você também para esse bate-papo bem gostoso que vai vir logo depois desse nosso intervalo. Então você fique conosco e já já nós voltamos com você. Voltamos com o programa Papo Aberto pela sua TV Canção Nova e eu tenho a honra e a alegria em receber no programa o delegado-geral da Ordem Carmelita no Egito, para nós conversarmos sobre o processo de canonização da Carmelita Elizabeth da Trindade. Seja muito bem-vindo, Frei Patrício, um amigo querido, já há muitos anos da Canção Nova, não é? Que deixamos de receber com tanta frequência, porque agora está morando fora, né, Frei? 7 anos já. Mas Elizabeth da Trindade diria que para aqueles que amam não tem distância. É verdade. Então, no amor estamos sempre perto e tentando de anunciar o Evangelho em forma diferente. Então, nesse momento eu me encontro no Egito, numa pequena comunidade carmelitana, mas o importante não é ser delegado do Egito, o importante é ser carmelita, ser irmão da Elizabeth da Trindade, que o dia 16 de outubro será proclamada santa. E é uma carmelita que eu chamo completa, porque ela lutou para realizar a sua vocação, uma jovem normal durante a sua vida, e no Carmelo foi encontrando o seu caminho, a sua espiritualidade, na leitura de São João da Cruz, de Santa Teresa de Ávila. Também foi bastante influenciada pela história de uma alma de Santa Teresa do Menino Jesus, porque Elizabeth da Trindade nasceu o dia 18 de julho de 1880, e morreu com 26 anos de idade em 1906, o dia 9 de novembro. E no ano 1898, praticamente um ano depois da morte de Santa Teresinha, foi publicada a História de uma Alma. A História de uma Alma foi enviada a todos os mosteiros, então Elizabeth da Trindade teve esta oportunidade de entrar em contato com a doutrina espiritual. Portanto, é uma santa que também, como dizia, centralizou toda a sua atenção sobre 3 frases que poderíamos dizer que são a síntese da sua espiritualidade. A primeira é deixar-se amar. Então, somente podemos ser santos quando nós nos deixamos amar por Deus, porque é Deus que nos conduz, é Ele que faz. Quando no coração do ser humano não tem resistência a este amor do Senhor. A segunda frase que ela encontrou no apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, no versículo 12, ser louvor de glória, esta liturgia que inicia no tempo, mas que depois é uma liturgia que termina na eternidade. E a terceira frase, quando ela morre, vou para a glória, vou para o amor, viver de amor. Então é uma santa que, nesse momento da história da igreja, e do mundo em que nós vivemos, que é o mundo da agitação, do fazer, é uma santa que nos ensina que o caminho da felicidade não está em fazer muitas coisas, mas é em viver esta intimidade com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo que habita dentro de nós. Ela viveu em regime de clausura? Ela é monja de clausura, mas é interessante porque quando ela decidiu ser carmelita, a mãe não quis. E a mãe falou para ela, somente quando você vai alcançar 21 anos, você poderá entrar no Carmelo.
Então ela esperou até o 1901, quando ela cumpre 21 anos, e entra no Carmelo de Dijon. Mas ela morava perto do Carmelo. Então era possível acompanhar um pouquinho o ritmo das monjas. Quem mora perto do Carmelo sabe que as monjas tocam de 3 em 3 horas o sino. Mas não se importa muito se vai acordar ou não acordar, tocar o sino, porque vai rezar. Então ela acompanhava este ritmo racional das monjas. E entrando no Carmelo, em 5 anos de Carmelo, ela vai desenvolvendo a sua espiritualidade, porque também depois ela adoece, uma doença um pouco estranha, o morbo de Addison, que é uma doença onde se perde a força muscular. Então ela não conseguia mais ficar de pé, não conseguia mais ser independente. Mas todo este sofrimento é um sofrimento que vai amadurecendo a afetividade, a sua oração. E ela tem um amor particular, e principalmente 3 mestres, que é o apóstolo Paulo, que chama meu Paulo, porque ela conhece muito bem, lê as cartas do apóstolo Paulo, se apaixona com isto. O evangelista São João, evidentemente, é tanto verdade que no fim da vida ela descobre a beleza do Apocalipse, que Apocalipse é o livro mais belo da contemplação. Infelizmente se passou a ideia de um livro apocalíptico, do livro que faz medo. Não, Apocalipse é um livro muito delicado, muito de ternura de Deus. É um Deus que se faz presente na nossa vida através da simbologia, que nos ajuda a entender a misericórdia de Deus. E o terceiro mestre de Elisabetta Trindade é São João da Cruz. Estes 3 mestres que vão orientando toda a sua espiritualidade. É porque quando se fala assim de um missionário, ela tem uma vida missionária, aquela ideia que se tem mais a grosso modo é aquela pessoa que sai, aquela pessoa que vai falar do evangelho. Como é que se relaciona a vida missionária com uma vida de clausura? Como é que isso acontece? Como é que isso se desdobra no dia a dia? Não, isso acontece com muita simplicidade, porque eu dizia num encontro que hoje nós devemos descobrir a evangelização do silêncio. O que evangeliza não é a palavra. A palavra é a maneira pior que nós temos para nos comunicar. A maneira melhor para nos comunicar é o silêncio. O silêncio de adoração, o silêncio de intercessão, o silêncio de amor. Ele não precisa de palavra. É por isso que o Papa Francisco, próprio nesses 15 dias atrás, foi publicado um documento sobre a vida contemplativa. E ele diz textualmente, a igreja precisa de voz contemplativa, porque a vossa vida é evangelizadora. Essa evangelização que não é o fazer. Então, Teresa Menino Jesus, que é padroeira das missões, junto com São Francisco Xavier, 2 santos, uma que não saiu do mosteiro de Lisieux e outro que não parava em casa, porque devia anunciar o evangelho. Mas os dois que tem, o que é que faz evangelizador? Faz o evangelizador aquele que tem experiência de Jesus. Porque você não pode falar de Jesus porque você estudou o último livro de teologia. Então, a teologia não te faz evangelizador. Te pode fazer conhecedor de ideia, mas não evangelizador. Por isso que tem um documento muito interessante, que é Verbum Domini, que é o documento pós-sinodal sobre a palavra de Deus do Papa Bento XVI, onde ele diz uma coisa muito interessante, que é a seguinte, o santo só a melhor exegese bíblica. Por quê? Porque o santo só a transcrição visível e também na carne daquilo que é o evangelho. A minha mãe, Domenica, não sabia nem ler nem escrever. E, portanto, não conhecia a palavra do evangelho, nem em grego, nem em hebraico, nem em italiano. Mas ela sabia quando eu me comportava bem ou quando eu me comportava bem. Então o povo faz uma leitura da evangelização, não felizmente, não infelizmente, não da pregação do padre, mas da vida do padre. É verdade. Da vida do padre. É a vida do padre, é a vida da freira, a vida do cristão, e o povo diz, ixi, está falando coisa que não corresponde à vida dele. Então a vida pode destruir a palavra,
ou a vida pode confirmar e consagrar a palavra. O verbo se fez no livro, o verbo se fez carne. Então, para o santo, para os místicos, são aqueles que não têm fronteiras, são aqueles que rompem completamente qualquer estrutura, seja qual for a estrutura, é rompida pelos místicos. Proprio perché o místico non sta preoccupato con aquilo che dice, sta preoccupato con aquilo che vive. Per esempio, quando morre Elisabetta Trinidade o morre Teresa Menino Jesus, quem conhecia a Teresinha? Ninguém. Morre Elisabetta, quem conhecia Elisabetta? Ninguém. Então, os místicos são aqueles santos que explodem depois da morte. Porque a pessoa se aproxima a estes escritos e vê que são os santos da essencialidade. Então, missão e evangelização, ou silêncio contemplativo, oração, andam sempre juntos. Aliás, toda missão deve nascer da oração. Então, esta ideia que muitas vezes o povo tem, é uma ideia errada, que atividade e oração não combinam. Não. Atividade e oração andam sempre juntos. Então, não podem ser disjuntas. É por isso que quando a gente lê o Evangelho, encontramos Jesus que reza, encontramos Jesus que vai pregando o Evangelho, vai curando, vai fazendo as coisas. A melhor interpretação disto é de Santa Teresa de Ávila. Quando no castelo interior, na sétima morada, no capítulo 4, ela diz que em cada um de nós existe uma Marta e uma Maria, que é a referência ao Evangelho de Lucas, capítulo 10. Não? E que seria de Jesus se também Marta estava sentada aos pés de Jesus, o almoço não saía. Então é necessário que alguém trabalhe para que se possa receber bem as pessoas que vêm. Então é muito importante criar em nós não uma divisão conceitual, mas uma unidade de expressão. Afinal, o santo é santo não por aquilo que faz, mas por aquilo que ele é. Por aquilo que ele é. Pela sua força de evangelização. Elisabetta Trinidade tem uma visão muito concreta. Numa carta que ela escreve ao clérigo Chevignard, ela diz: a vocação da carmelita, a vocação do sacerdote e a vocação da Virgem Maria é a mesma. Gerar Jesus e doar Jesus aos outros. Então, se você encontra, se você gera Cristo e depois não comunica, fica um Cristo abortivo. Com certeza. Deve ser comunicado, deve ser anunciado. E anunciado, antes de tudo, com o testemunho e com a vida. Depois se tem tempo com a palavra. O senhor falava dessa jovem, né, dessa mocinha, porque morreu com 26 anos. Sim. E que acompanhava da sua casa o sino que se tocava no Carmelo, não é? E acompanhava o ritmo de oração das irmãs. Qual foi a importância da oração na vida de Elizabeth? Qual é a ideia que ela deixa a respeito da oração? Bom, a ideia que ela deixa a respeito da oração é muito simples. Numa carta que ela escreve a uma tia, pouco depois que ela entra no Carmelo, que pergunta como é a vida da carmelita. Amar e rezar, que é a mesma coisa. Então, a oração deve ser amor, e o amor deve ser oração. Então, a oração devemos... o Papa Francisco, nesse documento para a vida contemplativa, quando fala da oração, ele diz: muitas pessoas não sabem rezar. Então, a oração, quando a gente se aproxima do Evangelho, não é uma oração quantitativa, é uma oração qualitativa. E a oração é qualitativa quando? Quando a tua vida é oração. E quando a nossa vida é orações, devoções, nós precisamos preencher. Quando andamos na igreja, precisamos de afogar Deus naquilo que dizemos. Mas Mateus, o Evangelho de Mateus diz o seguinte: é quando você rezarem, não multipliqueis as palavras. Por isso que um texto fundamental de Elisabetta Trinidade é o seguinte, quando ela comenta rapidamente o capítulo 4, a Samaritana, do capítulo 4 do Evangelho de João: o Pai busca adoradores em espírito e verdade.
Esta busca de adorador em espírito e verdade é o fundamento da nossa oração. Para que dizer muitas palavras? O Teresa de Ávila diria, a oração não é outra coisa que o íntimo diálogo de amor, estando muitas vezes a sós com aquele que sabemos que nos ama. A oração não consiste em muito pensar, mas sim em muito amar. Então, a coisa mais fácil é rezar. E a coisa mais difícil é rezar. É mais fácil porque não é você que reza. Paulo aos Romanos, capítulo 8, vós não sabeis nem aquilo que você devem pedir e como devem pedir. É o Espírito que reza em vós. Então, é suficiente quando a gente reza dizer, Espírito Santo reza em mim, suplica em mim, adora em mim, ajuda-me a enfrentar essas situações da vida. Então, é deixar o Espírito Santo agir em nós. Mas, ao mesmo tempo, é a coisa mais difícil rezar. Por quê? Porque nós, a resistência do orgulho, nós queremos fazer, nós queremos amar, nós queremos provar. E os místicos não querem provar nada, se deixam conduzir, né? Como se deixou conduzir Francisco de Assis, Teresa de Ávila, João da Cruz, Elizabeth da Trindade, Teresinha, Chiara Lubitsch, todos os santos se deixam conduzir e vão atrás de Cristo. Né? Então, ir atrás de que te conduz, tem uma frase muito interessante, que me veio em mente de Edith Stein, que é a grande santa. Ela diz, Deus nos conduz, não sabemos para onde nos conduz, mas sabemos que Ele nos conduz. Eu jamais poderia pensar que Deus me conduzia no Egito, mas Ele sabia, Ele te vai conduzir, vai atrás dEle, que a vida se simplifica. Mas nós gostamos da vida complicada, então vamos deixar que se complique. Pois é bem verdade, viu? Claro. Com certeza. Com certeza. Elizabeth da Trindade teve o início da sua beatificação quando? Do processo? Oi, o processo começou muito cedo. Foi beatificada pelo Papa São João Paulo II em 1984. Mas é uma grande mestra de vida interior. De vida interior, uma grande mestra. É uma mestra de vida interior que tem uma espiritualidade que necessita uma certa sensibilidade interior. Mas podemos dizer que, sem dúvida, eu penso pessoalmente que um dia será proclamada doutora da Igreja, pela sua doutrina, pela sua novidade espiritual, que é o mistério da adoração e a habitação da Trindade em nós. Isto pode ser que seja no ano 2955, mas um dia a Igreja vai reconhecer tudo isto, a grandeza dos santos do Carmelo. Mas os santos do Carmelo morreram todos jovens. Pois é, ela morreu com 26 anos. Ela entrou Mas no Carmelo com 21. Teresa Rosande morreu com 20, Teresinha com 24, Teresa Marquitarelli com 23, Teresa de Ávila com 67 e João da Cruz com 49. Eu tenho 71, já perdi. Está adorando, hein? Está adorando a vida. Mas em tão pouco tempo, tanta coisa se fez, né? Pouca, mas profunda. Não, os escritos principais, teológicos, mais místicos, espirituais de Elizabeth não são muito. São as cartas, poesia, os diários. Mas para compreendê-la devemos fixar a nossa atenção principalmente sobre 4 escritos. Como encontrar o céu sobre a terra, que é o Retiro Laude em Glória, uma carta chamada à sua amiga Francisca Surdão, que a espiritualidade da laicidade é muito desenvolvida nesta carta de Elizabeth da Trindade. Em que ela aconselha a amiga. Aconselha a amiga nesse caminho da santidade, de deixar-se amar, e depois a elevação à Santíssima Trindade. Esses são, diríamos assim, é o coração de toda a espiritualidade dela. E é uma espiritualidade de amadurecimento, de amadurecimento. Tem um grande amor à Virgem Maria, nossa mãe. Por exemplo, tem um texto maravilhoso, uma alma louvor de glória. É uma alma toda silêncio, toda adoração. A alma louvor de glória é como uma lira,
Uma lira é um instrumento musical, onde não pode faltar a corda do sofrimento, de onde Deus tira músicas divinas. Então, ela tem um bilhetinho muito curto que se chama Do Palácio da Dor do Sofrimento. Proprio quando Elisabetta entra naquela crise di purificazione, naquela notte di purificazione spirituale, aonde ela vai deixando-se purificar pelo Senhor, porque é Ele que te purifica, é Ele que cria em você uma profunda sintonia com o Pai, uma sintonia com o Verbo. Mas é interessante quando ela diz: quero realizar na minha carne quase que como uma outra encarnação, para que se cumpra em mim tudo aquilo que falta a paixão do Senhor. São aquelas profundidades que nos fazem compreender que devemos redescobrir o mistério do sofrimento. O sofrimento não é castigo de Deus, é graça, é dom. O sofrimento é carinho de Deus que te quer purificar para que você seja capaz de receber a plenitude da glória do Senhor. O senhor disse que essas ideias e essa espiritualidade se concentram de uma maneira especial nesses 4 livros. Sim, não são 4 livros, são 4 escritos. 4 escritos. Aqui temos todos os escritos dela, que são muitas cartas, poesia. Os 4 escritos não superam 100 páginas. É nesses escritos que nós temos porque a espiritualidade como o rio soterrâneo que vai fecundando os nossos desertos. Onde falta a oração, é muito difícil. Podemos fazer muitas coisas, mas nos cansamos também. A oração é a força. Nunca você encontrará um cristão que reza desanimado. Nunca. Porque quando desanima, começa a ter coragem. Porque sabe que é aí que está a sua fonte e a sua força. Elizabeth é uma santa de que período? Período histórico. Nasce em 1880, morre em 1906, mas podemos dizer que no século XIX, no século XX, aliás, que é 19 e 20, ela foi uma grande mestra de espiritualidade. Grande mestra de espiritualidade. Um dos escritos que o senhor aponta é justamente os conselhos dela para a amiga, justamente porque tem essa aplicação prática da laicidade. Laicidade, porque... Continua atual, aplicável para a nossa época? Mas, o Evangelho nunca passa de atualidade. Isto é impensável, não é? A nós cabe a capacidade de encarnar o Evangelho. Mas o santo, quer que seja monge, ou monja, ou frade, ou sacerdote, ou papa, ou bispo, ou leigo, o requisito para ser santo é viver o Evangelho. Se não vive o Evangelho, pode fazer o que quiser, nunca será santo. Então a igreja, quando proclama alguém santo, não exclui os outros, não? Mas simplesmente com essa proclamação a igreja quer dizer: estes são os campeões, são os heróis, não? É aquilo que Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 em diante, não é que eu tenha alcançado a perfeição. Não, sou um homem que corre, esquecendo o passado, contemplando o futuro e vivendo o presente. Ou a carta aos Hebreus, capítulo 12, fixai o vosso olhar em Cristo como autor e consumador da fé. Então, circundado como somos de tantas testemunhas de fé. Então, não existe um século da igreja que não tenha santo. O santo antigamente estava vestido de um jeito. Hoje anda de macacão, de paletó, de gravata, mas a santidade é sempre a mesma. Então, não devemos ter medo que a igreja seja uma igreja sem santo. Como também não devemos ter medo que tenha uma igreja sem mártires. Todos os séculos tivemos igreja com mártires e igreja com santo. Porque isso é aquilo que Deus tem prometido para a sua igreja. Isto me parece que de muitos cristãos vive um pessimismo crônico. Pessimismo crônico. Vai mal isso, vai mal aquilo, vai mal outra coisa. Então o problema não é que vai mal, eles vão mal. Porque você vê o mundo segundo os óculos que você coloca. Se você tem os óculos da esperança, você vê tudo na esperança. E o santo tem sempre os óculos da esperança, do amor e da fé, que nos ajuda a fazer brilhar diante de nós
o único modelo da santidade que é Jesus de Nazaré. Chegando aqui ao finalzinho dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, como é que o senhor descreveria a missão evangelizadora de Elizabeth da Trindade? A missão evangelizadora de Elizabeth da Trindade é muito simples. É adorar Deus que está em nós e comunicar esse Deus que nós temos no coração aos outros com os meios que temos à nossa disposição. A Canção Nova por meio da televisão, que tem livro por meio dos livros. E através da oração. Por quê? Porque a oração precede a ação apostólica, acompanha a oração apostólica. Então, uma igreja não poderá nunca ser uma igreja sem orante. Porque uma igreja sem orante perderia a sua finalidade. Seria uma ONG, como falou o Papa Francisco. Então, nós devemos crer que os profetas da oração não são aqueles que fogem do mundo porque não amam o mundo. Não. Vós sois do mundo, vivei no mundo, mas não sois do mundo. Então, a oração é um novo fermento que deve dar sentido a toda a nossa atividade. Por isso que devemos redescobrir aquela dinâmica de Jesus de Nazaré. Subir ao monte, descer do monte. Ir ao deserto, voltar do deserto. Ir a rezar na noite e de dia trabalhar muito. Veja, tem alguns movimentos, às vezes quando estava aqui via, que de noite rezava e depois de dia dormia. Então é uma coisa que não funciona. Né? Jesus de noite rezava e depois de manhã cedo estava pronto para trabalhar, não é? Para dar o exemplo de tudo isso. Frei, eu quero agradecer aqui a sua participação no programa, maravilhosa. Né? Muito obrigado por esse momento de reflexão que o senhor trouxe para nós, sobre Elizabeth da Trindade, sobre a vida de oração, porque as duas coisas aqui se fundem, né? Porque ela era uma mulher de oração, né? Demonstrou isso com a sua vida. E obrigado por nos trazer aí essa oportunidade de falarmos sobre esse presente para a igreja, que é esse reconhecimento, essa canonização de Elizabeth da Trindade. Muito obrigado. Muito obrigado, e você sabe, se não sabe, digo eu, que no Brasil nós temos 57 mosteiros de monjas carmelitas descalças. 57. Eu diria que o Brasil está tapeteado de carmelos. Né? E no mundo são 800 mosteiros carmelitas. No mundo. Então, isso é muito bonito saber que o Carmelo tem a sua voz na igreja, não para ensinar a catequese, que não sabe, os carmelitas não sabem essas coisas, mas para ensinar esse caminho, que é o caminho de João da Cruz, de Teresa, de Elizabeth da Trindade, que é o caminho da oração. Márcio, muito obrigado a você, o meu abraço ao Monsenhor Jona, o abraço a todos vocês, e rezem para que no Egito possa fazer alguma coisa boa. Amém, rezamos sim. Você que quer mais uma oportunidade de mergulhar nos escritos de Santa Elizabeth da Trindade, está aqui, Frei Patrício trouxe em suas mãos, Elizabeth da Trindade, obras completas pela editora Vozes, e temos aqui também um livro do Frei Patrício, Uma Hora com os Místicos do Carmelo, também à sua disposição pela Edições Loyola. Não é? Na Edição Loyola tem outro, Elizabeth da Trindade, Eu, Elizabeth da Trindade, que é a biografia que ela mesma vai contando através dos seus escritos. Tá certo. Então fica aqui para você que quer fazer esse mergulho. Nós estamos encerrando o programa Papo Aberto nesse dia de hoje, mas desejamos para você um ótimo final de semana e temos encontro marcado. Na próxima sexta-feira estamos juntos novamente. Espero você por aqui. CançãoNovaPlay.com. Assine já!